Qual é o caminho para salvar a educação brasileira? Vocês sabem que um dos compromissos que eu tenho nesse canal aqui é de ajudar a gente a sair desse buraco que ficou a educação e a intelectualidade brasileira. Eu tento, em muitos vídeos aqui, passar livros para vocês, indicadores de problemas, estatísticas, autores, bons autores, maus autores, filosofias boas, filosofias ruins, coisas que podem ajudar o Brasil e principalmente, óbvio, ajudar a você, porque não tem como a gente ajudar o Brasil sem que a gente comece a fazer um trabalho decente. E recentemente, na Câmara dos Deputados, o Carlos Nadalim, meu grande amigo, foi premiado com o prêmio Darcy Ribeiro de Educação pelas ações que ele realizou na Escola Mundo do Balão Mágico aqui em Londrina. Escola a qual eu conheço, método que eu conheço e resultados que eu também já presenciei pessoalmente. E eu quero contar para vocês algumas coisas maravilhosas que são caminhos sensacionais, caminhos bons, caminhos que certamente serão muito profícuos, serão frutíferos para a nossa educação aqui no Brasil. Ressaltar alguns pontos do que o professor Carlos Nadalim disse no discurso dele na Câmara dos Deputados, que deixou um pessoalzinho meio nervoso por lá. Então, além de fazer denúncias de problemas na educação, problemas no jornalismo brasileiro, problemas na nossa política, a politização da fé, problemas com teologia da libertação, com gente mau caráter, com globalistas, com imbecis aqui no YouTube, nós temos também de ser propositivos e também fazer críticas com pontos que muitas vezes as pessoas não estão vendo que precisam ser alterados, agora neste caso, na educação brasileira. O primeiro ponto que o professor Carlos Nadalim destacou no seu discurso, e que é conhecido pela grande maioria das pessoas que estão antenadas no assunto, é o caso do analfabetismo funcional, que é aquela pessoa que sabe ler, mas não entende o que lê. É aquela pessoa que você pedir para ela escrever o nome dela, ela vai escrever. Mas se ela lê um texto e você pedir para ela explicar, muito provavelmente ela não vai conseguir explicar quase nada. Ela tem um problema mesmo cognitivo. E aqui eu quero fazer uma observação pessoal minha. Existem vários casos, eu já coloquei vários vídeos no YouTube sobre isso, de que nos Estados Unidos o maior preditor, ou seja, aquele item estatístico que é capaz de prever a quantidade de crimes, de encarceramentos que ocorrerão no futuro, nos Estados Unidos, o maior preditor é o analfabetismo e o analfabetismo funcional. Porque lá nos Estados Unidos se descobriu que há um grande índice de analfabetos e analfabetos funcionais entre os presos e criminosos por lá. A coisa aqui também não é diferente. Então, uma das soluções para que a gente possa começar a reverter o quadro da segurança no Brasil é, entre outras coisas, fazer medidas de segurança diretas objetivas, mas pensar também a médio e longo prazo, que é alterando os métodos de alfabetização e de pré-alfabetização, como eu já tenho ressaltado aqui diversas vezes. E o método do Carlos Nadalim é um método que funciona, que é um método diferente daquele, por exemplo, do letramento, que é um método de alfabetização que é utilizado no Brasil em 99% das escolas, que é o método burro que está nos documentos do MEC. É um método que tem, por exemplo, como das suas criadoras, a Emília Ferreiro e a Magda Soares aqui no Brasil, que difundem essas ideias, que é uma total socialização, uma doutrinação, por assim dizer, bem entre aspas, das crianças já no momento da alfabetização, que acreditam que a criança aprende a ler lendo, o que é uma imbecilidade sem par. Porque diferente da fala que se aprende ouvindo, ler não se aprende lendo. Quem já tentou estudar uma língua estrangeira sabe o que é isso. Eu estive no Japão recentemente, fiquei lá, sei lá, 15 dias, tenho experiência com línguas estrangeiras, pelo menos 5 ou 6 línguas estrangeiras, e não consegui aprender nada. Teria de aprender com o método correto, por fonemas, pelo método fônico, e não por essa bobagem do letramento. Outro ponto importante que o Carlos Nadalim falou no discurso dele, quando ele ganhou o prêmio Darcy Ribeiro recentemente, foi a questão da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a qual eu também já critiquei, já fiz oposição veemente neste canal aqui também, que é um negócio espúrio de centralização da educação em Brasília, a partir do Ministério da Educação e da Cultura. E aqui eu faço uma nota de rodapé minha, porque a BNCC, eu acredito que é isso que o Carlos Nadalim se referia, é um problema porque já se observou em tantos outros países que aplicaram a mesma técnica e que deu errado, como por exemplo o Common Core nos Estados Unidos foi aplicado e deu errado. No Brasil, eu já disse, vai dar errado. Eu espero que o futuro ministro da Educação e Bolsonaro vetem
cortem, dê um jeito de acabar com a BNCC. Do jeito que ela está, não pode acontecer. Aliás, nem pode existir, no meu entender. Quarto e último ponto importante que foi ressaltado pelo professor Carlos Nadalim foi a questão do protagonismo dos pais na instrução e na educação dos seus filhos, que fala ao coração das pessoas que têm vontade, dos pais que têm vontade de educar os seus filhos em casa, através da técnica de homeschooling, porque no Brasil isto ainda está no impasse, porque o STF decidiu que não deveria decidir e que isso deve então passar pelo Congresso, e o Congresso não decide nada, e os pais que fazem homeschooling ficam neste limbo sem saber se tem autonomia total sobre a educação e instrução dos seus filhos, ou se tem que deixar na mão do Estado, do jeito que está, com os métodos que estão por aí. E aqui eu quero fazer uma observação do discurso, eu vou colocar o vídeo aqui depois da minha fala para vocês assistirem, foi o comportamento das pessoas que estavam na plateia, atrás do Carlos Nadalim, ouvindo o que ele estava dizendo, já estavam fazendo carinhas e acenando, maneando com a cabeça, antes dele terminar o discurso. Ou seja, essas pessoas, antes que o professor Carlos Nadalim terminasse e concluísse a sua fala, já estavam desaprovando, exceto o deputado Diego Garcia, que é um deputado do PSC, que foi reeleito, graças a Deus, é um grande deputado católico, pró-vida, que tem todo o nosso apoio e foi um dos que indicou o Carlos Nadalim para ganhar este prêmio e que ganhou muita votação e, claro, graças a Deus, ganhou. E aí, para concluir o seu discurso, o professor Carlos Nadalim colocou mais Brasil e menos Brasília, uma frase que ficou, obviamente, famosa por Jair Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, no sentido da descentralização. É que nós precisamos, de novo, colocar o poder de decisão mais localmente e não tanto em Brasília centralizado. O que significa o quê em termos de educação? Contra a BNCC e que os municípios, as escolas, tenham mais autonomia. Que nós possamos ter localmente autonomia para criar escolas de todo tipo, de qualquer tipo, com qualquer método. E aí a gente sabe como funciona. A regra do mercado seleciona. A melhor escola, com o melhor método e obviamente com o melhor preço, vai ganhar. E o Estado subsidia aqueles que não puderem ter acesso a essas escolas. Isso é muito simples, é assim que funciona em lugares decentes do mundo. Ou seja, mais iniciativas locais independentes, menos iniciativas centralizadas em Brasília, através deste poder quase ditatorial que o Ministério da Educação tem sobre o ensino brasileiro. Então é isso, eu vou deixar para vocês agora o vídeo do discurso do professor Carlos Nadalim. Eu quero que vocês escutem atentamente o que ele disse, porque tudo o que ele disse é o que há de problema na educação brasileira e ele também abre caminhos para nós podermos começar a solucionar a educação brasileira que está em frangalhos. Quero lembrar vocês, obviamente vocês sabem que a minha livraria, a Livraria do Bernardo, está em plena Black Friday. Começou dia 20 e vai até dia 26. Já tem livros acabando, o pessoal já está começando a chiar. Entre lá, www.livrariadobernardo.com, pesquise os livros que você quiser, o link da promoção está aqui na descrição. Entre antes que acabe, já estou avisando, se deixar para depois, vai perder. E mais um adendo, vocês sabem que este canal aqui é parceiro da Vista Direita, a loja de artigos conservadores e liberais. E a Vista Direita também começará com uma Black Friday, que vai começar no dia 22 e vai até o dia 25 de novembro. Então fique esperto, o link da Vista Direita também está aqui abaixo na descrição. Então, com vocês, Carlos Nadalim. Boa tarde a todos. É uma honra vir a esta casa receber, em nome da Escola Mundo Polo Mágico, o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação 2018. Agradeço ao senhor deputado federal Diego Garcia, membro desta comissão, a indicação da nossa escola em virtude da eficácia dos métodos de pré-alfabetização e de alfabetização que nela elaborei e aprimorei durante anos. Agradeço a minha mãe, Doracide Paula Nadalim, coordenadora da escola premiada, a oportunidade de atuar de 2011 a 2016 com muita liberdade na área pedagógica da instituição. Agradeço também ao professor Olavo de Carvalho, de quem, em 2015, por ocasião do segundo encontro de escritores na Virgínia, recebi o desafio de aprimorar meus métodos inspirados diretamente em seu trabalho. Por fim, agradeço ao site Como Educar Seus Filhos, por ter compartilhado com pais, professores e outros profissionais de todo o Brasil um pouco do trabalho que desenvolvi e aprimorei na escola agora premiada, auxiliando muitas famílias a alfabetizar seus filhos em casa. Em 2011, quando me dedicava ao ensino superior em universidades do norte do Paraná, ficava surpreso com as dificuldades enfrentadas pela maioria dos alunos em ler e compreender textos simples, meros artigos de
de jornal. Minhas tentativas de solucionar o problema não produziam os efeitos esperados, causando-me certo desconforto. Nesse mesmo período, um trágico acidente envolvendo um ente querido obrigou-me a me afastar do ensino superior e assumir a coordenação da Escola Mundo do Balão Mágico, uma pequena escola localizada na Gleba Lindóia, bairro operário da Zona Leste de Londrina e administrada por minha família. E foi nessa escola que a verdade clareou meus olhos. Primeiro, vi que aquilo de que fui testemunha em minha prática docente tinha nome: analfabetismo funcional, mal que produz reflexos sociais de gravidade ímpar no campo do desemprego e da criminalidade, e que afeta uma parte relevante do público universitário brasileiro. Em 2016, um pesquisador da PUC concluiu que mais de 50% de nossos universitários são analfabetos funcionais, ou seja, incapazes de compreender o que leem. Em segundo lugar, me dei conta de que as causas do analfabetismo funcional deitam raízes na tenra infância, durante o processo de pré-alfabetização e alfabetização. Os dados da Avaliação Nacional da Alfabetização 2016 sobre o desempenho em leitura dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental em escolas públicas são preocupantes. O índice de alunos com conhecimento inadequado para a idade é de 55%, mais da metade. Apenas 13% estão entre aqueles considerados de conhecimento desejado. Ora, quais as causas desse quadro assustador? É a pergunta que devemos nos fazer. O relatório final do Grupo de Trabalho Alfabetização Infantil, os Novos Caminhos, elaborado em 2003, a pedido da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, por estudiosos reconhecidos na área da alfabetização, e infelizmente desprezado pelas políticas educacionais dos últimos governos, nos ajuda a responder a essa pergunta. Ele veio ao encontro do que observei em relação às deficiências dos métodos de alfabetização adotados no Brasil, provando definitivamente o direcionamento equivocado dos PCNs, que privilegiam sobremaneira o método global ou audiovisual, expressão maior do letramento, em detrimento da abordagem fônica. O letramento, senhores, em forte síntese, refere-se a um conceito estritamente ideológico e político da arte de alfabetizar, em que o aprendizado da leitura é considerado um ato espontâneo, tão natural quanto aprender a falar, dispensando qualquer instrução explícita sobre o funcionamento do sistema alfabético de escrita e desconsiderando a importância de habilidades cognitivas fundamentais para a aquisição da leitura e da escrita. Segundo essa abordagem, a criança deve aprender a ler lendo, levantando sozinha hipóteses sobre a escrita, pela simples interação com textos reais. Ora, o simples contato com textos escritos não permite às crianças construir hipóteses. Essa ideia é muito perigosa e já foi amplamente refutada pelas evidências científicas. As crianças, principalmente aquelas de meios mais desfavorecidos, precisam de um ensino explícito da decodificação. Além disso, no letramento, o sentido exato do texto, conforme a intenção do autor, não é apenas secundário, mas praticamente sacrificado no altar do subjetivismo. O texto é utilizado como pretexto para a atuação político-ideológica. A inadequação e a falência dessa abordagem são observadas nos resultados do PISA, em que o Brasil ocupa os últimos lugares em leitura. Esse fracasso educacional na formação básica se reflete na produção intelectual e acadêmica do ensino superior, cujas pontuações coletadas pela ENAD demonstram a calamidade intelectual e cultural que atualmente acomete nossa sociedade. Esse panorama mostrou-me a necessidade de lutar contra o distanciamento das políticas globais adotadas pelo poder central, encastelado nas suas estruturas burocráticas e indiferente ao disposto no próprio relatório final de 2003, que defende a abordagem fônica e não misturas metodológicas de toda sorte, como a mais eficaz para alfabetizar crianças. Diante desse cenário, tive de desenvolver um método de alfabetização, uma variável da abordagem fônica que entrelaça elementos extraídos da ginástica, da música, da dança, das brincadeiras tradicionais e do teatro. Ao mesmo tempo,
sabia que esse método não poderia ser um sopro proferido de cima para baixo, mas algo que partisse desde baixo, da comunidade e das necessidades reais das crianças, sempre para cima, para o alto. A nova Base Nacional Comum Curricular fez sim concessões, ainda que confusas, à abordagem fônica, obrigando-a a caminhar sob o jugo do letramento. Contudo, permanece na Base Nacional Comum Curricular a falta de uma orientação clara e com base em evidências científicas comprovadas e atualizadas de como alfabetizar as crianças. Faltam requisitos claros e específicos para a formação inicial de professores alfabetizadores. Sem falar que o centralismo promovido pela Base Nacional Comum Curricular não condiz com a liberdade que cabe a cada professor de dispor dos meios que considere adequados à sua comunidade. Se eu tivesse adotado à risca os programas e orientações oficiais, os alunos da escola Mundo do Balão Mágico engrossariam as estatísticas do analfabetismo funcional que devasta nosso país. A partir dessa experiência escolar numa comunidade carente e graças ao alcance do site Como Educar Seus Filhos, hoje meus métodos de pré-alfabetização e alfabetização são colocados em prática não apenas por professores e pedagogos, mas também por muitas famílias que decidiram educar e instruir seus filhos em casa, famílias descontentes com a letargia de um Estado que se recusa a ouvir o clamor da ciência e a necessidade da população. É preciso que o Estado brasileiro assuma seu papel subsidiário na educação, respeitando o protagonismo das famílias na educação dos filhos e facilitando a livre iniciativa da sociedade no âmbito educacional e escolar. Que o Estado atue na promoção da ciência, amparada na experiência e nos fatos, e reconheça a alta vocação dos professores. Acredito que esta comissão, por meio do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, se encontra nesse caminho. Por fim, que a máxima mais Brasil, menos Brasília, seja o norte também da nossa educação. Que Deus nos abençoe.